Olá pessoal, do curso de Nutrição e Dietética para alunos do curso técnico de enfermagem, técnico de nutrição e dietética e para qualquer curso técnico da área de saúde que se interesse pela nutrição e dietética. Estamos aqui na quinta parte de água, nossa videoaula 15. Na videoaula 11 nós discutimos as funções da água. Na 12, na 13ª, na 12ª e 13ª, nós discutimos os tipos de água, explicamos os tipos de água. Na 14ª, nós falamos sobre os tipos de desidratação, primeiro e segundo grau, que era a desidratação e seus tipos. Primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau, perdeu até 5% de água, de 5 a 10, segundo grau, de mais de 10, terceiro grau, e mais de 15, toxicose. Isotônico, quando perde água igual e sódio igual, mantém-se um nível de sódio entre 135 e 145 miliequivalentes por litro no sangue. Hipotônica, quando se perde mais água do que sal, ou porque, hipotônica, quando se perde água, mas se perde muito mais sal do que água, quando realmente se perde mais sal do que água, ou porque perdeu água e sal de maneira proporcional, mas o indivíduo previamente, por alguma condição física dele prévia, ele já tinha níveis de sódio mais baixos, e aí desenvolve uma desidratação hipotônica, e a hipertônica quando tem perdas insensíveis. As perdas insensíveis, que é por perspiração ou por ventilação aumentada, que não foi reposta, desencadeando o balanço hídrico negativo, vai você perder só água e não eletrólito. Então o sódio perdido, ele vai ser perdido normalmente pelas outras fontes, mas na perda excessiva é só de água, então o sódio vai ficar acima de 145 miliequivalentes por litro no plasma, desidratação hipertônica. Nós vemos que a isotônica a gente trata com soro fisiológico, a hipotônica com soro fisiológico, mas acrescenta sódio. Quanto mais afastado de 130 miliequivalente, que é o normal de 135 a 145, mas entre 130 e abaixo de 135 é um anormal mais suportável. Então, a partir dos 130, a gente vai repor sódio cada vez mais sódio, no decorrer de 24 horas, um quanto mais ele perdeu de sal. E aí, se a gente não tiver a perda, além de hipotensão, além de piorar a possibilidade de choque, a gente também vai ter uma desidratação, pode ter convulsões pela não reposição correta do sódio. Já a hipertônica é quando você só tem, como eu falei, a perda de perdas insensíveis e não tem uma perda de sódio excessiva, então a quantidade de sódio no plasma vai ser acima de 145, e aí essa hipertônica, como no passado se tratava só com soluções hipotônicas, com pouco sal ou nenhum, e aí isso gerava convulsões. Então, na hipotônica, se eu não repor sódio ou não repor adequadamente para fazer baixo, eu tenho convulsão pela não reposta. Aqui, se eu der uma solução hipotônica, eu vou ter convulsões, então eu tenho que corrigir o soro fisiológico mesmo tendo perdido mais água do que sódio. Bem, para a gente entender isso melhor, a gente criou uma quinta parte, que é a videoaula 15, que a gente vai explicar isso melhor. Então vamos lá. Aqui temos a célula, aqui temos o vaso, aqui temos o intestino. Então, compartimento intercelular, meio intersticial, meio intravascular. Volte lá no compartimento de líquido orgânico para rever isso. Bem, quando a gente tem uma desidratação isotônica, não altera a concentração de sódio no plasma. Ela fica de 135 a 145. Você perdeu água, perdeu sódio de forma proporcional, então a proporção se mantém. Beleza. Você vai ter uma diminuição do volume sanguíneo, levando a um monte de sinais e sintomas por conta disso, porque você perdeu água, perdeu sódio também, vai diminuir a pressão arterial, porque diminui o volume sanguíneo, mas vida que segue. Muito bem. Se você tem uma desidratação hipotônica, que você perdeu mais sódio do que água, você perdeu água, mas perdeu mais sódio do que água, ou até você perdeu proporcionalmente sódio e água, mas você era um desnutrido prévio, era um bebê de menos de 1 ano, ou tinha deficiência de aldosterona e não tratava bem, ou seja, você tinha situações em que o seu sódio já normalmente era baixo, então quando você perde água e sódio por igual, você vai ter uma queda significativa da concentração de sódio, e aí vai desenvolver uma desidratação hipotônica, que é quando você perde mais sal do que água, e aí a concentração de sódio é inferior a 135. Se é inferior a 135, esse ambiente vai ficar mais diluído do que o intestino, que não perdeu nada. E aí a gente vai perder água daqui, né, no vaso. A gente vai perder água
do vaso para o interstício. Por quê? Porque o vaso perdeu água, perdeu muito mais sal, então ele está diluído. Então, para ele concentrar, ele vai jogar água para o interstício. O interstício, como estava com a concentração dos seus eletrólitos normais, porque quem perdeu água foi o vaso, quando chega água aqui, né, vai diluir o interstício. Diluindo o interstício, ele vai jogar água para a célula, para tentar reconcentrar. E aí, jogando água para a célula não tem para onde jogar água, ela vai se diluir. Por isso que, assim, a gente falou que quanto mais intensa for a desidratação, mais a riqueza e a intensidade dos sinais e sintomas. Então, uma desidratação isotônica de primeiro grau, ela tem sinais e sintomas menos evidentes do que a de segundo grau, que vai estar mais evidente do que a de primeiro, mas menos evidente de segundo grau, e o segundo grau vai estar piorado se o indivíduo chocar. Porém, se a desidratação é de hipotônica, em que essa passagem aqui, ela acontece, né? Você vai ter a água saindo do vaso, indo para o intestino, dilui o intestino, vai para a célula, os sinais vão ser mais leves. Então, uma desidratação hipotônica de primeiro grau quase não tem sinal nenhum. A de segundo grau pode ser confundida com uma de primeiro grau isotônica. A de terceiro grau, que deveria estar bem ressecado, pode não ter, por conta dessa passagem de água. Até a sede, e quanto mais intensa for a desidratação, mais ela fica chamativa, a sede pode não ser tão importante na hipotônica, ela só vai começar a ser importante. Então, por exemplo, você pode ter uma desidratação de primeiro grau e de segundo grau e nem ter sede ou ter discreta. Por quê? A gente tem sede, porque a gente tem uma redução da secreção de saliva, e aí se a gente coloca um chumaço ali de algodão, de gases molhada, que não está repondo líquido nenhum, só está molhando, a gente durante 15 minutos a meia hora para a sede. Depois não vai adiantar de nada que ela vai voltar porque tirou o repouso. Isso é só um ratificador. A gente também tem uns receptores de volume nos vasos do pulmão, nos vasos sanguíneos do fígado, do coração e do cérebro, que quando o volume sanguíneo cai, ele gera a liberação de ADH, o hormônio antidiurético, vai lá no rim fazer se você diminuir a sua diurese. A gente vai ver isso melhor na fisiologia mais adiante. E também vai estimular o centro hipotalâmico da sede. Agora, a maior parte, os mais precoces receptores de sede, que até faz você ter sede antes mesmo de você ter uma queda no nível de água importante, são receptores que estão dentro da célula, que detectam a concentração da célula, a perda de líquido da célula. Como na desidratação hipotônica essa célula se enche d'água, mesmo você diminuindo o volume, você joga água para o interstício, e aí joga água do interstício para a célula, esses receptores de sede, que são bem mais precoces do que o da saliva e do volume sanguíneo, eles não são atingidos. Então você pode ter uma desidratação de primeiro grau não ter sede, a de segundo grau discreta sede, a de terceiro grau com sede, mas que não representa a de terceiro grau. Então, quanto mais intensa a desidratação, mais intensos os sinais e sintomas, mais frequentes e intensos. Porém, na desidratação hipotônica, nós temos que ter cuidado com ela, tá? Porque ela é mais escamoteada. É claro que a de terceiro grau é mais intensa do que a segunda, do que a primeira, mas quando comparado com a isotônica ou a hipertônica, ela pode passar desapercebida, principalmente na primeira e segundo grau. E aqui é que dá a origem do edema, se você não repor o sódio, porque do edema não, da convulsão, que nos neurônios, esse encharcar de água acontece tudo que é célula, inclusive nos neurônios. Esse encharcar de água nos neurônios pode dar convulsão se a gente não repor o sódio. E aí, repondo o sódio, aí tem que ser lentamente, para não voltar tudo rapidamente, a gente vai ter aqui, quando repõe o sódio, né? Aí o líquido fica, a concentração volta ao normal, aí ela acaba puxando a água para cá novamente, e aí a concentração não está mais diluída e ele vai puxar
a água e aí volta tudo normal, volume normal, concentração normal, tonicidade normal. Beleza? E na desidratação hipertônica, como que se dá a desidratação quando ela é hipertônica? Aí, na desidratação hipertônica, a gente perdeu mais água do que sal. Então, há uma tendência, se você perde mais água do que sal, você concentrar esse sal, ele não vai ficar 135 ou 145, ele vai ficar acima disso. Então, como vai ficar muito concentrado, você perdeu mais água do que sal, ficar muito concentrado, em vez de ele fazer igual a hipotônica, que ele perde água para o intestício, ele puxa água do intestício. Aí o intestício é que vai ficar concentrado, e aí ele vai puxar a água da célula, né, para o intestício, beleza? Então ele vai fazer o trajeto contrário. É claro, como ele perdeu muita água, o volume sanguíneo pode dar uma melhorada, mas vai continuar baixo e todos os sinais e sintomas vindo dali. Então, enquanto que a desidratação hipotônica, os sinais e sintomas são matreiros, escamoteados, né? Já mais vai intensificando à medida que vai perdendo mais água. Na hipertônica, eles já são mais marcados. A gente pode ter uma de primeiro grau que a gente fique na dúvida se é uma primeiro grau ou não, se a gente está acostumado muito a ver a isotônica. A de segundo grau, que a gente fique na dúvida se é de segundo grau mesmo ou terceiro grau, né? E a de terceiro grau vai ser assim, exuberância, né? E aí, isso explica por que a gente não pode, né, fazer hidratação. Por que quando a gente hidratava com soluções hipotônicas, só com água destilada ou com pouco sódio, principalmente em criança, que a gente faz essa recuperação mais rápida, em 2 horas e média, podendo às vezes ser 4, mas não mais do que isso, e às vezes até em 1, por que causava convulsão? Por quê? Como a água saía, puxava a água, né? Puxava a água daqui, ó, do vaso, do intestino para o vaso. Aí concentrava aqui, puxava a água. E quando você começava a colocar uma solução hipotônica aqui, e aí acima de 145 ele ia descendo, principalmente se descesse muito rápido para 145, 145, a água voltava. O indivíduo voltava para cá, ó, água que devolvia. Aí ele rapidamente, o intestino ficava diluído, devolvia para as células, entre elas o neurônio. Aí essa enxurrada de água vindo para o neurônio não era o suficiente para desidratar o neurônio, para hiperidratar o neurônio, como acontece na hipotônica, que é normal ter uma enxurrada de água. Mas como o neurônio estava desidratado, ele estava murchinho. Quando ele expande, isso pode desequilibrar os neurotransmissores e gerar uma convulsão. Então, a hipotônica, se você não der o sal e inchar o neurônio, você vai dar convulsão porque você não deu sal. Agora, na hipotônica, se você der água só diluída, o neurônio estava murchinho, porque tinha perdido água, ele pode inflar, mesmo não inchando, essa inflada, entre aspas, pode bagunçar o neurotransmissor e ter uma convulsão por conta disso. Além do que, quando você começa a colocar água aqui, ó, água, só água pura, essa água pode ir para as hemácias e começar a destruir, principalmente as hemácias mais velhas. E se o nível de hemácias não estiver legal, você pode até desenvolver, estiver para baixo, desenvolver uma anemia ou piorar uma anemia pré-existente. Então a gente tem que repor com soro fisiológico. Explicado, minha gente? Bem, então, né, vamos ficar por aqui com a desidratação, né? Então nós vimos, mas ela não acaba aqui. Na próxima videoaula, nós vamos estudar a hidratação, as formas de hidratação, e na última videoaula nós vamos falar sobre hiperidratação, fechando o tema de água. Então, até lá!